Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Patrícia Saraiva, eu sou professora de Educação Física e já há uns anos venho me dedicado aos estudos voltados para a educação, a como todo esse processo acontece, para muito além das aulas de Educação Física, é claro, a educação nesse contexto mais amplo e principalmente esses estudos que me ajudam a entender quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse processo educacional, né? Esse meu aluno. Então eu busco conhecimentos na área da filosofia, na área de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, formação humana, psicologia, né? Esse comportamento humano de uma forma mais completa, né? Para poder entender melhor eu enquanto professora e educadora, os meus alunos enquanto seres humanos e de alguma forma poder ajudar a outros professores a melhorarem a sua prática em sala de aula, de acordo com esses elementos que eu acredito que agregam muito, né? Não só aquilo que nos compete ali na nossa especialização, na nossa formação, seja pedagogo, seja um professor de uma disciplina específica, né? Mas que você possa entender todos esses elementos e juntando todas essas pecinhas desse quebra-cabeça para poder melhorar ainda mais as suas atividades, a sua maneira de dar aula ali, de estar com os seus alunos. Então eu tenho uma especialização em Educação Física Escolar, em Neuropedagogia na Educação. Atualmente eu sou aluna do curso de Psicopedagogia Clínica Institucional, tudo para poder complementar ainda mais esse conhecimento, né? Todas essas informações que vão me levar a esse conhecimento para entender melhor os meus alunos, a me entender enquanto professora e educadora e ajudar também outras pessoas, né? Como você que está aqui assistindo esse vídeo aqui no canal. Eu espero que você já tenha navegado e já tenha visto os outros temas que a gente tratou aqui, né? Todos voltados para a educação, mas cada um trazendo uma perspectiva, um olhar que muitas vezes a gente nem acredita que faça parte da educação. Que a gente acha que, não, isso não é para mim, isso é para o especialista, isso é para o terapeuta, isso é para outra pessoa, não é para mim. E na verdade não. A partir do momento em que a gente está lidando com os seres humanos, que a gente está lidando com pessoas, quanto mais conhecimento a gente tem de quem é essa pessoa, de quem sou eu, mais e melhor a gente consegue trabalhar dentro da nossa sala, dentro da instituição onde a gente está trabalhando. E é por isso que o tema de hoje ele vai tratar um pouquinho da educação e transformação. Muitas pessoas, já ouvi mesmo muitas pessoas falando que não é transformação, e sim a educação é transformação e não um complemento, como eu trago aqui. Independente de ser um complemento, independente da educação ser uma transformação, ela em si, o importante é que a gente pense que o que é uma transformação? E aqui eu quero trazer para vocês esse olhar da transformação enquanto mudança. Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de perspectiva. E essas mudanças elas podem ser tanto positivas quanto negativas, porque tudo vai depender de como você vai lidando com aquilo, como você vai apresentando tudo aquilo para os seus alunos. E essa educação, né, no sentido de transformação, ela vai muito além daqueles conteúdos, daqueles elementos que a gente tem que dar conta ali no nosso dia a dia, né? A gente vem falando sobre isso a cada vídeo, né? O quanto essa quantidade de conteúdos e de elementos que precisam ser trabalhados, a dificuldade que se tem em cumprir tudo que precisa ser cumprido, né? Para que eu preencha papéis, para que eu preencha formulários, para que eu preencha todos esses elementos que justificam ali o trabalho que eu estou desenvolvendo. Não que tudo isso não seja importante, é claro que é. É uma maneira que a gente tem de avaliar, é uma maneira que a gente tem de perceber se o que eu estou fazendo está condizendo, está dentro do esperado para aquilo que eu tenho que executar, para aquilo que eu tenho que fazer, seja com aquela faixa etária, seja naquela disciplina, seja com aquela turma. Isso tudo é importante. A questão é que
por serem muitos exercícios, muitos componentes, muitos relatórios, muitas avaliações, muitas sondagens, muito conteúdo, tudo muito, o que acontece? Outros elementos que também fazem parte dessa educação e que vão conduzir para essa transformação, para essa mudança de atitude, para essa mudança de comportamento, acabam sendo deixadas de lado. E se eu deixo esses outros elementos de lado, essa transformação e essa mudança, ela pode não ser tão positiva assim. Se a gente parar para pensar, né, e eu falei muito disso no vídeo anterior, né, educação integral, seu aluno não é uma máquina, a gente acaba deixando para segundo plano esses elementos que não são palpáveis, que eu não consigo pegar, esses elementos mais subjetivos, né, como olhar para o meu aluno e para os sentimentos dele, olhar para o meu aluno e para as características que envolvem esse meu aluno e que vão fazer toda a diferença quando ele está ali na sala de aula comigo. A maneira como ele percebe as coisas, a maneira como ele se comunica, a maneira como ele traz, né, tudo aquilo que acontece com ele no dia a dia, no que está acontecendo, no que já aconteceu, não só no ambiente escolar, mas fora dele também. Todos esses elementos que a gente não tem nos livros didáticos, todos esses elementos que a gente não tem no nosso plano semanal, que a gente não tem no nosso plano de aula, se eu não olho para eles de uma forma que eu preciso conduzi-lo a essa mudança, essa transformação, e ela tem que ser positiva, dificilmente eu vou ter essa educação transformadora, essa educação que muda comportamentos e atitudes. Mas Patrícia, como assim? Ficar mudando comportamento, ficar mudando atitudes, transformar o quê? Transformar quem? Transformar como? Essas três perguntinhas, elas vão nos acompanhar aí ao longo do vídeo, porque se eu paro para analisar esses três pontos, essas três dimensões, eu consigo ir, assim como lanternas, acendendo os lugares para onde eu preciso olhar. Então, transformar o quê? O que é que precisa ser transformado? O que a educação transforma? A educação nos transforma enquanto não sabedores, né? E aí, por mais que sou estranho, a palavra ignorante no sentido de não conhecer, eu ignoro, eu não sei. Então, a gente sair dessa situação de não conhecimento, de ignorância, para um estado, para uma mudança, para um comportamento de agora eu sei, agora eu vejo, agora eu entendo. E aí, o que eu estou transformando? O que eu estou vendo? O que eu estou fazendo? Tudo o que precisa ser trabalhado ali. Eu sou uma professora de português, todos os elementos gramaticais, né, de interpretação de texto, de produção de texto, né, de todos esses elementos que compõem a língua portuguesa, né, essa parte gramatical principalmente. O que eu preciso transformar no meu aluno? O meu aluno não conhece, ele sabe o que é a linguagem, ele já fala, ele já tem esse domínio das palavras, da sua língua, só que todo esse conhecimento desse meu aluno é porque eu tenho uma área cerebral, e eu estou colocando a mão no lugar errado porque a nossa área é a área esquerda, eu tenho toda essa área cerebral que é dos humanos, essa área da linguagem, essa área da fala, eu tenho isso, eu tenho ali os meus neurônios, tirando, claro, aqueles que têm algum problema, né, estrutural, algum problema específico nessas áreas do cérebro, mas eu tenho todo esse aparato para falar, para me comunicar. Aí, como é que eu venho com essa transformação? Eu transformo o quê? Eu transformo todos esses elementos estruturais que já são meus, que já estão ali, que são dos seres humanos. Eu transformo tudo aquilo de uma forma organizada. Enquanto professora de português, que é o exemplo que eu estou dando, né, eu vou trazendo todos esses elementos da gramática. Olha, eu tenho verbos, eu tenho os verbos regulares, eu tenho os verbos irregulares. Quando eu vou construir uma frase, eu tenho o sujeito, eu tenho o predicado, eu tenho ali elementos que complementam esse sujeito, eu tenho os adjuntos, eu tenho adjetivos, eu tenho substantivos. Eu vou transformando tudo isso que o aluno indiretamente sabe que é a linguagem, que é a fala, e eu vou estruturando.
Isso dentro, né, desse exemplo que eu trouxe de um professor de português. Eu, enquanto professora de educação física, o que eu transformo? Eu transformo essa percepção que esses alunos têm do corpo deles, do que esse corpo é capaz de fazer, o que esse corpo precisa ter essa noção. Então, eu, enquanto professora de educação física, o que eu transformo? Eu transformo essa percepção que o aluno tem do corpo dele, mostrando para ele quais são os elementos desse corpo que precisam ser trabalhados. Então, se eu estou lá na educação infantil, o que eu estou transformando? O que eu estou gerando uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude? Nos elementos que compõem os seus movimentos. E na educação infantil, eu priorizo os elementos psicomotores. Então, eu apresento para os alunos a lateralidade, a consciência corporal, a consciência espacial, a consciência temporal. Eu apresento para esses alunos essa tonicidade muscular, que é extremamente importante. Eu apresento para esses alunos o equilíbrio. E aí, saindo um pouquinho da psicomotricidade, eu apresento para esses alunos a agilidade que esse corpo vai ter, a flexibilidade que esse corpo vai ter. Dentro ainda da psicomotricidade, toda essa coordenação motora global, ampla, onde eu movimento vários músculos grandes para realizar esses movimentos. Trabalho com esses alunos essa coordenação fina, esses movimentos mais refinados, né, que me fazem abotoar, que me fazem fazer um laço, que me fazem amarrar um cadarço, né, que me fazem passar uma linha numa agulha e fazer um alinhavo, enfim, que me ajudam a segurar nesse lápis e nessa caneta para escrever. Eu vou transformando, né, todos esses elementos psicomotores, todos esses elementos que compõem o movimento, para que o meu aluno tenha essas mudanças comportamentais, qualitativas, né, na qualidade dos movimentos, e saindo de movimentos mais rudimentares, mais primitivos ali, para movimentos mais refinados, movimentos mais especializados, movimentos mais específicos para aquela ação que eu quero fazer. Então, eu ensino o aluno, eu ajudo o aluno a transformar todos esses elementos do corpo dele para que ele aprenda a dominar essas partes do seu corpo e ali ele vai descobrindo as suas habilidades, as suas facilidades. Vou apresentando para ele todos esses elementos que eu posso juntar nesse ensino desse movimento para que depois, sei lá, ele seja apresentado a uma modalidade esportiva e ele passe a executar aquela modalidade esportiva. Ele não se identifica com nenhuma modalidade esportiva, mas ele entendeu que esse corpo precisa se movimentar o tempo todo, que essa é uma das bases, né, daqueles pilares para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, juntamente com o sono e com a alimentação, para que ele saiba que esse corpo precisa se movimentar, precisa estar sempre ativo fisicamente, para que ele cuide da sua saúde. E muito além da sua saúde, para que ele entenda que essa atividade física precisa acontecer, porque ela é a base para que eu tenha um bom desempenho cognitivo, intelectual, né? Aristóteles já dizia, nada chega no cognitivo sem antes ter passado pelo corpo. Então é essa transformação que eu vou levando os meus alunos a fazer, e assim cada professor na sua especialidade, na sua área. Então o que eu transformo? O que a educação é transformadora? O que a educação vai promover ali de mudanças nesse meu aluno? Tudo depende de qual área eu estou trabalhando, mas eu preciso ter claro o que eu preciso transformar. Para eu ir para a segunda parte, que é o como. Como é que eu transformo tudo isso? Como é que eu pego todos esses elementos e promovo essas mudanças comportamentais e qualitativas no meu aluno? Como é que essa transformação vai acontecendo? Bom, primeiro eu preciso entender como todo esse processo de transformação ela acontece. Dentro da educação, é importante que eu entenda, por exemplo, como esse cérebro aprende, que é uma das áreas que eu gosto muito de estudar, o quanto a neurociência tem contribuído para que a gente entenda cada vez mais como esse cérebro aprende, o que facilita esses processos de aprendizagem. Tudo que precisa ser feito dentro e fora da escola
desde a vida intrauterina até a morte, porque é nesse período em que nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, como é que eu levo a essa transformação? Entendendo como isso acontece. Dentro da sala de aula, entendendo como o meu aluno aprende, entendendo quais são as características físicas, emocionais, comportamentais desse meu aluno. Entendendo elementos que vão interferir de uma forma positiva ou negativa no desempenho ali do meu aluno em sala de aula. Como, por exemplo, a gente tem, né, ao longo da nossa vida, momentos em que os nossos neurônios, eles vão diminuindo, né? A quantidade deles, eles vão se perdendo. E muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, é preciso que essas perdas aconteçam, né? Que a gente chama de podas neurais. Eu tenho momentos em que eu tenho muitos neurônios ali, seja um neurônio ou seja as células da glia, eu tenho muitos deles e eu não posso ter tudo aquilo ali naquele momento. Então eu preciso que exista essa perda. Então, no nascimento, nos primeiros anos de vida, depois numa idade ali de início de alfabetização, isso se repete, e depois num outro momento também, esses momentos são importantes. E se eu vou ter naturalmente essas perdas, né, esses caminhos aí que a gente tem dentro da nossa cabeça, que nos ajudam a aprender, a compreender as coisas, como é que eu faço? Como é que eu recupero tudo isso? Se é importante essa perda, como é que eu lido com ela depois disso? Se eu sou uma professora e estou trabalhando nessas faixas etárias onde essas podas acontecem, essas perdas acontecem, como é que eu faço um antes e um depois? Eu fico ali em cima do meu aluno dando um monte de conteúdo e depois ele vai perder tudo que eu aprendi? Como é que isso acontece? Eu preciso buscar também esses conhecimentos. Porque de repente esse meu aluno não está rendendo, esse meu aluno não está respondendo, porque ele está passando por esse momento. E aí quando esse momento passa, o aluno deslancha. Eu me recordo dessas últimas reuniões, conselho de classe que eu participei, das professoras, principalmente dos anos iniciais, comentando dessa mudança assim, pá, a gente tem ali o bimestre, né? Esses 60 dias no calendário, esses 20 e poucos dias letivos, aonde eu tenho uma transformação e muitas vezes é um salto muito grande desse meu aluno. Justamente por isso, porque ele passou por esse período e depois aquilo tudo que estava ali consolidado, que foi trabalhando, que foi sendo reforçado nele, fica de uma forma que faça sentido e ele, passei dessa etapa. Agora, foguete, pra cima. Vamos pro nível seguinte. Por quê? Assimilou, porque acomodou, equilibrou tudo aquilo dentro dele, pá, vamos para a próxima etapa. Vamos juntar isso que eu já sei com aquilo que a professora está me ensinando agora. E aí quando você olha para esse aluno, você percebe um avanço, assim, um avanço estrondoso, né? Comparando com o mês anterior, o bimestre anterior, o ano anterior. Enfim, entender como tudo isso acontece, né? Quais são esses elementos que vão interferir e que vão fazer diferença nesse sentido. O outro ponto é o que? O que eu preciso transformar nesse meu aluno, né? Onde eu quero chegar com ele? O que meu aluno já sabe? Para onde eu quero chegar com ele? O que o meu aluno precisa fazer, quais são os passos, os caminhos que ele tem que trilhar, que ele tem que seguir, né? O que eu espero dele no final desse processo. Então, se eu estou pensando ali num bimestre, o que eu espero do meu aluno no final desse bimestre? O que é possível de mudanças e transformações ao longo desses, eu vou colocar 60 dias, né? Pela palavra bimestre, mas a gente sabe que não é exatamente essa conta que é feita. Mas quais são essas alterações que eu preciso, essas mudanças nesses 2 meses? Quais são as mudanças que eu preciso ter em 6 meses? Né? Algumas instituições de ensino, elas são divididas em semestres, né? Quais são as alterações que eu preciso ter num ano, né? O ano letivo, né? Como é que o aluno começa lá no início das aulas e como é que ele deve chegar ao final desse ano letivo?
né? Qual é o caminho que ele precisa percorrer. E aqui não tem como a gente não lembrar daquela cena muito conhecida do filme da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta, né, para o gato qual é o caminho, né, que ela tem que seguir. Ué, mas aonde você quer chegar? Ah, não sei. Ué, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Só que dentro da educação isso é muito complicado, porque nós temos os períodos para trabalhar com esses alunos e se eu seguir qualquer caminho, se eu seguir qualquer coisa, porque eu não sei aonde eu quero chegar, eu não vou ter os resultados, eu não vou ter o desempenho que eu espero do meu aluno, a transformação que eu espero do meu aluno durante esse tempo, né? E falando em filme, e agora falando um pouquinho dessas transformações que acontecem em nós, em mim enquanto professor, em você também. Não sei se você já parou para pensar um pouquinho nas transformações que aconteceram e acontecem com você, mas é importante e eu agora vou fazer esse convite para você para olhar para suas transformações, olhar para suas mudanças de comportamento e de atitudes. Tem alguns filmes, eu gosto muito de filmes, sou daquelas que se gosta de um filme, eu assisto ele 557 vezes, eu decoro falas e eu tô sempre assim, não, eu quero assistir aquela parte daquele filme de novo. Eu tenho muito disso porque quando você consegue perceber a beleza, né, e a intenção daquela mensagem, aquilo te transforma. E aquilo me transformou. E eu tenho 3 filmes aqui que eu anotei aqui para pontuar com vocês que eu acho interessantes. Se vocês não assistiram, eu recomendo que assistam. Um deles chama Escritores da Liberdade. Conta essa história dessa professora, né, que recém-formada, chegando na sala e tendo que trabalhar e já pegando um super desafio pela frente, né? Estados Unidos, naquela época onde eu tinha muitas brigas, muitas gangues, né? Negros, brancos, latinos e toda essa realidade da comunidade ali da escola, todos os problemas que envolviam tudo isso e o que ela pensava em trabalhar com eles e como aquilo foi se transformando e se modificando e como, né, ao final do filme, todas essas mudanças de comportamento e de atitudes ficaram nos alunos, entre eles, deles com as suas famílias, eles dentro da comunidade em que eles estavam inseridos. Então, pensando nessa transformação, nessa educação como transformação, esse é um filme que traz assim muitos insights para que a gente possa olhar para tudo isso de uma forma diferente. Gosto muito desse filme, Escritores da Liberdade. Um outro que me encanta muito, porque não a história em si, ela não tem a ver com educação, mas o início do filme ele mostra todo esse processo e o quanto essa mudança, essa transformação teve impacto no personagem. É baseado numa história real, chama Mãos Talentosas, né? A história de Ben Carson, é um neuropediatra dos Estados Unidos, também um filme muito interessante. E o início desse filme é justamente assim, o Ben, ele na sala de aula e como os professores iam apresentando para ele todos esses elementos que compõem a educação e a princípio ele se vê como um aluno que eu sou burro, eu não sei nada, eu não tenho imaginação, eu não vejo essas coisas que o professor fala, que você fala, o que tem na TV, eu não consigo imaginar tudo isso na minha frente, eu nunca vou conseguir nada. E como, né, cada professor com as suas atitudes, a mãe dele, todas as circunstâncias vão mostrando para ele, você é inteligente sim, você tem um mundo para você descobrir, que é uma cena fascinante, né, que eu trago do filme aqui para vocês. Gente, o filme é antigo, tá? Então, assim, spoiler de filme antigo não existe, tá? Esse filme não é recente, então eu vou contar aqui os detalhes do filme, assim como eu contei do outro, e vou contar de mais um terceiro também. Não são filmes recentes, então não encarem isso como spoiler, tá? Encarem isso como, cara, como é que eu pude não perceber que tem um filme desse que eu posso assistir e ali tirar vários insights? Mas tem uma cena que é muito interessante. Primeiro, para entender essa cena, né? A mãe questiona tanto Ben como o irmão dele que eles precisam se dedicar mais aos estudos e não ficar tanto tempo na frente da TV assistindo programas de TV.
E aí ela induz os dois filhos a toda semana irem para a biblioteca, pegarem um livro e fazerem essa resenha no final da semana e mostrar para ela, contar para ela. Numa dessas idas para a escola, o Ben começa a chutar pedras e ele percebe uma pedra diferente. Aí ele pega essa pedra, olha bem para essa pedra e mostra ele entrando na biblioteca e perguntando, né, para a bibliotecária: você tem um livro que fale sobre rochas, sobre pedras? E aí ela pega o papel, anota para ele aonde ele tem que buscar o livro e tal. E aí ele chega na escola, né? E aí o professor tá com uma pedra, até que ele tinha visto no livro. E aí o professor fala: alguém sabe que pedra é essa? E ninguém levanta a mão, ele lá quieto. Alguém sabe? E ele muito tímido levanta a mão e ele começa a explicar como é que essa pedra se formou, a partir de lavas, a partir de toda uma construção e temperatura, e isso, tudo aquilo que ele absorveu do livro, que ele foi pesquisar por um interesse dele, por uma vontade dele, por uma curiosidade dele. E ele traz tudo aquilo, e ao final de toda essa explicação, o professor fala: é isso mesmo, tá certo. E fala: Ben, eu quero falar com você no final da aula. E ele já desce assim na cadeira: o que eu fiz agora? E aí acaba a aula, todos os alunos já saíram da sala. Esse professor pergunta para ele: Ben, o que aconteceu? Você abriu a porta. Abrir a porta? Você abriu a porta para um mundo novo. E aí tem um microscópio ali na sala de aula, ele coloca, né, o corante ali na lâmina, coloca no microscópio e mostra para o Ben algumas células ali se movimentando e tal, né, dentro de um pedacinho de tecido e tudo mais. O Ben olha, né, pelo microscópio e fala que para ele: o que é isso? Ele fala: isso é um outro mundo, que você acabou de abrir a porta para ele. Então esse mundo daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não apalpa. E nós, enquanto professores e educadores, nós estamos aqui para fazer esse papel, de abrir essa porta e mostrar para esses alunos esse mundo que existe, que vai muito além daquilo que está no livro didático, muito além daquilo que está ali no nosso dia a dia, no nosso plano, nas nossas coisas, né? na maneira como a gente trabalha. Então, tem outras cenas do filme também, mas essa voltada para a educação, e educação enquanto transformação, enquanto mudança de comportamento, ela traz para mim esse desejo, essa vontade de: poxa, é isso que eu preciso despertar nos meus alunos. É isso que eu preciso mostrar para eles, que existe um mundo. E esse mundo vai muito além dessas paredes aqui da sala de aula. Vai muito além da escola. Então é nosso papel conduzir esses alunos para essa transformação, conduzir os nossos alunos para essa mudança de comportamento, mudança de atitude, essa maneira de enxergar o mundo ao nosso redor. E um terceiro filme também que me impactou muito, já assisti várias vezes, e a primeira vez que eu assisti não foi o filme inteiro, mas foi uma determinada cena na minha pós-graduação em neuropedagogia, que a professora, ela estava trabalhando com transtornos, né, e apresentou uma cena daquele filme Como Estrelas na Terra. Esse filme é sensacional, fala de um aluno com dislexia, de um professor de artes que entrou para substituir a escola e que teve encontro ali com aquele aluno. Mas é claro que muita coisa se passou antes disso, né? Professores que não perceberam a dificuldade que ele tinha, um pai e uma mãe que achava que aquilo era provocação dele, né? Tem uma cena muito interessante, ainda mais para mim que sou professora de educação física, né? Os amigos estão jogando bola na rua, a bola vem na direção dele, só que a hora que ele chuta a bola vai completamente para um lado assim, nada a ver, nada a ver. E tinha, né? O aluno tinha todo aquele aparato motor, toda aquela condição física para chutar essa bola, e ele chuta de uma forma completamente errada. E aí, juntando com outros elementos, né? Ele passa até por uma situação assim, os meninos vão para cima dele e acabam brigando com ele, né? Porque acham que aquilo foi uma coisa provocativa e na verdade não, né? Tudo faz parte desse transtorno que me traz ali dificuldades de coordenação e tudo mais.
Mas esse filme, ele mostra muitos elementos, né, que muitas vezes nos impedem, né, é um alerta pra gente. Ele traz elementos de coisas que a gente negligencia, ou que a gente não olha, ou que a gente finge que não vê, e a gente não ajuda esse aluno no tempo certo, no momento certo, e aí acaba passando e passando e passando e passando. Mas não é nenhuma culpa nossa enquanto professores, porque o nosso olhar, eu já falei disso em outro vídeo, o nosso olhar não foi treinado, a gente não foi preparado para olhar para esse nosso aluno dessa forma. A gente não teve essa formação na graduação, nos cursos, onde a gente pudesse perceber o nosso aluno nessas dimensões que vão além do físico, do biológico, né? Também falei disso no vídeo anterior, que é essa relação que a gente precisa fazer das expressões faciais do nosso aluno, das atitudes e do comportamento dele, porque são elementos que não são palpáveis, né? São elementos mais subjetivos, são elementos em que eu não consigo colocar a mão. O sentimento daquela criança, a percepção que ela tem de mundo, a maneira como ela reage e responde a tudo isso, são coisas imateriais, são coisas que eu não coloco a mão, que eu não toco. E esse filme, ele traz esses elementos nesse sentido, de coisas que acabam sendo deixadas de lado, coisas que eu faço vista grossa, eu não quero enxergar, a culpa não é minha, enquanto professor, enquanto diretor, a culpa é sua, pai, o filme aponta muito isso, a culpa é sua que não educa seu filho, aí o pai cobra da mãe, você não está sendo uma boa mãe, você não está olhando para ele, você não está fazendo a sua parte, e aí muda ele de escola, achando que o problema também é a escola e que colocando ele num ambiente totalmente diferente, num ambiente mais fechado e o pior, longe da família, longe dos amigos, longe dos seus, achando que aquilo vai resolver todas as questões. Mas eis que entra um professor, que ali na história é um professor substituto para dar aula de artes, e ele começa a perceber porque é um professor muito mais sensível ao outro, muito mais sensível a perceber os seus alunos. E ali ele vai mapeando quem são os alunos dele, até que ele chega no Ixan, e aí ele começa a perceber mais. Parece que eu estou reconhecendo algumas coisas ali. E aí ao desenrolar da história, esse professor percebe esse aluno como disléxico. Por quê? Porque ele é disléxico. Ele teve toda essa dificuldade na infância e todos os caminhos que ele percorreu para ajudá-lo nesse processo de aprendizagem. Então, ele toma a iniciativa de ir lá e falar com os pais. Ele toma a iniciativa de falar com o diretor da escola para desenvolver um trabalho ali que atendesse todas essas necessidades que ele tinha para poder aprender, para poder melhorar, para poder se desenvolver, aprender. Então é um filme riquíssimo para que a gente possa olhar para essa educação transformadora nesse ponto de vista. O que é que eu estou deixando passar? O que é que eu não estou olhando? O que é que eu não estou vendo? Tem alguma coisa errada, mas a culpa não é minha. A culpa é do outro, a culpa é da outra, a culpa é da falta de diagnóstico, a culpa é da falta de olhar dos pais, de cuidado dos pais. A culpa é da escola que não me dá respaldo para trabalhar com esse aluno que está difícil. Então, como a gente trabalha essa educação transformadora, essa educação que muda atitudes e comportamentos, se eu tenho esse olhar de negação, como esse filme vai apontando? Então, assim, são 3 filmes que eu trago aqui para vocês como pontos para serem levados em consideração nessa transformação que eu causo nos meus alunos, que eu levo aos meus alunos, essa transformação que às vezes eu impeço ela de acontecer, eu barro ela de acontecer, eu bloqueio ela de acontecer, porque eu não quero ver, eu não quero enxergar, eu não quero me envolver com essas questões porque tá fora do meu alcance. Esse aluno com dificuldades, com transtornos, esse aluno difícil, não, isso não é problema meu, isso é do outro. Não. A gente tem sim
a nossa parcela, a nossa parte para ser feita nesse processo. Somos nós sozinhos que vamos resolver tudo isso? É claro que não. Mas a gente está fazendo a nossa parte? A gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance? Há umas semanas atrás eu fiz um repost de uma pedagoga, né, que também tem toda a sua linha de trabalho voltada para neurociência e educação, que eu gosto muito dos conteúdos dela, e ela fazia um desabafo, porque recentemente, né, essa postagem que ela fez, esse vídeo que ela fez de desabafo, ela falava dos resultados das últimas avaliações, né, dessa parte educacional do Brasil, nessas avaliações que são feitas para avaliar ali o mínimo que precisa ser avaliado com relação à leitura, à escrita, à ciência e tudo mais. E ela falando, gente, eu já tinha cantado a bola de que a gente ia chegar nesse ponto, muito antes da pandemia. Quem me acompanha, ela falava exatamente assim no vídeo, quem me acompanha aqui, desde 2018, 2019, eu venho falando que se a gente continuar levando esse processo educacional, esse processo de aprendizagem dessa maneira, os resultados vão ser os piores. E aí, com a pandemia, né, com o isolamento, com toda essa realidade que a gente viveu nesse período, tudo isso se agravou. E ela é muito categórica, ela é muito incisiva em dizer que se a cada um não fizer a sua parte, vai ser ladeira abaixo. Então ela fala muito do nosso pequeno trabalho enquanto professores. É pequeno, mas ele precisa ser feito. O trabalho dos pais é uma parte desse trabalho educacional, mas ele precisa ser feito. Da instituição, do governo, né? Do governo enquanto município, enquanto estado, enquanto nação, né? Enquanto ministério, todos os envolvidos nesse processo. E ela é muito, muito incisiva em dizer, se a gente não fizer cada um a sua parte e fizer a nossa parte bem feita, o melhor que nós podemos fazer, vai ser ladeira abaixo. E esses pontos que eu trago hoje para a gente pensar sobre educação transformadora, educação enquanto transformação, enquanto mudança, ela precisa que a gente olhe o que eu tenho na minha frente, quem são esses alunos, como são esses alunos, o que eu tenho de respaldo para poder trabalhar, como é que eu faço tudo isso e onde eu quero chegar. Todos esses elementos vão me garantir que essas mudanças, que essas transformações sejam positivas, essas transformações sejam para melhor, né? Essa mudança na qualidade daquilo que eu faço. Então saber, né, por onde eu começo, o que eu faço nesse processo e aonde eu quero chegar, para que essa educação seja cada vez mais transformadora, que essa transformação seja de qualidade, que essas mudanças de comportamento sejam cada vez melhores. Não só para garantir esses resultados que a gente tem que prestar contas, né, diante de todos esses trâmites burocráticos, né, que envolvem a escola, seja ela pública ou privada, mas muito além de tudo isso, que eu promova essa transformação nesses seres humanos que estão ali. Eles estão ali para aprender a ler, a escrever, a aprender as operações matemáticas, que é o básico, mínimo que eles precisam aprender? Sim, estão. E uma das falas dessa professora que eu citei, ela diz, esse básico, esse mínimo não está sendo bem feito. E eu acredito, e agora eu, Patrícia, né, diante de tudo que a gente já conversou em outros vídeos, diante de tudo aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho lido, que eu tenho visto, eu acredito que esse mínimo não está sendo atingido, esse mínimo a gente não está chegando nele, justamente porque falta esse olhar mais humano, esse olhar mais individual, esse olhar mais personalizado. Porque como é que eu vou promover uma mudança se eu não levo em consideração quem é esse meu aluno, como ele aprende, como ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que facilita, o que dificulta, o que é excessivo, o que é pouco.
Não é fácil tudo isso, não é fácil, e a gente vem falando isso há vários vídeos. Não é uma tarefa fácil, só que se eu estaciono nessa questão, não é fácil, não é meu, eu não quero saber, não vou fazer, a gente vai realmente, como disse essa professora, ladeira abaixo. Então, além desse mínimo que precisa ser bem feito, né, esses elementos básicos da educação, leitura, escrita, operações matemáticas simples, esse básico, né, eu preciso também entender que diante de mim eu tenho histórias, eu tenho narrativas, eu tenho seres que também estão ali para aprender quem são eles nesse mundo. São seres que estão ali para que eu ajude, seja de uma forma direta ou indireta, a perceber esse mundo ao redor, a perceber quem ele é, perceber o que ele tem de habilidade, o que ele tem de capacidade. Assim como o Ben Carson, entender que ele não é uma criança burra, uma criança que não imagina, uma criança que não consegue criar todas essas imagens na cabeça e usar essas imagens para resolver problemas depois, tomar decisões depois, para que a gente não tenha vários Ben Carsons na nossa sala de aula, enquanto alunos, pessoas que não acreditam em si mesmas, alunos que por algum motivo sentem que não são nada e nem ninguém. Se eu não sou nada e nem ninguém, para que eu vou aprender gramática? Se eu não sou nada e nem ninguém, para que eu tenho que aprender a ler e escrever? Se eu não sou nada e nem ninguém, para que eu vou aprender essas operações matemáticas simples? Eu olho ao meu redor e eu não vejo perspectivas positivas em nada, eu não vejo beleza em nada, eu não vejo bondade em nada, em ninguém. Como é que eu vou me motivar a fazer alguma coisa, a ser alguma coisa, a buscar alguma coisa? Por isso que eu acredito que o nosso papel nesse sentido, ele é primordial, ele é fundamental. Agora, se pelo contrário, se eu sou esse professor que olha tudo de uma forma negativa, que não enxerga beleza em nada, que só vê problemas e que só atrai problemas, que só quer saber de problemas, que olha tudo como um problema, e olha tudo como um problema no sentido assim, um problema que não é meu, e culpando o outro. Culpa sua, culpa sua, culpa sua, culpa sua, culpa sua. Porque precisa de diagnóstico, porque precisa de laudo, porque precisa de respaldo, porque precisa de material, porque precisa disso, porque precisa daquilo. Sempre para frente, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. E não olha para a sua prática, não olha para si e enxerga que existem sim possibilidades. Não são fáceis, mas elas existem. E se eu não transmito isso para o meu aluno, ele jamais vai se sentir capaz de aprender ou de fazer algo, de se sentir pessoa, de se sentir gente, de se sentir um ser humano. São assuntos bem complexos, né? São assuntos profundos, são elementos assim que eu diria mexer na ferida, né? Cutucar coisas assim que eu não queria falar disso, não queria mexer com isso. Eu te entendo, porque eu também tenho essa sensação às vezes. Eu também tenho essa percepção às vezes de não querer mexer em certas coisas, de não querer mexer em certas feridas, mas se aquilo está no meu alcance, se aquilo faz parte do meu dia a dia, eu preciso sim fazer o mínimo que eu posso, que está ao meu alcance. Por mais que não seja da minha área, por mais que não seja da minha responsabilidade, eu posso buscar saber até que ponto eu posso ir, até onde eu posso ir e como eu posso fazer. Eu tenho alguns exemplos do que já aconteceu comigo e acontece ainda, né, em sala de aula. A gente, né, nesses últimos, eu vou colocar últimos 10 anos, mas é claro que pode ter um pouquinho mais, mas nesses últimos 10 anos está tudo muito em evidência, muito mais evidente do que antes.
esse número grande de alunos que a gente tem com algum transtorno, com alguma dificuldade, né, com alguma impossibilidade ali de aprender, principalmente, e eu já passei por várias situações, né, com vários alunos, aonde eu tive que entender o que estava acontecendo, aonde eu tive que buscar fazer aquilo que eu podia além das minhas aulas, além da minha especialidade. Então, tinha ali alunos com dificuldades muito além do motor, mas que eu percebia essa dificuldade, então de repente numa compreensão, né? Compreensão de comandos, compreensão de interpretação, né, do que estava sendo pedido para poder executar, e ali de uma forma conjunta, né, com a professora da criança, da sala, com a direção, coordenação da escola, pensar juntos o que nós podemos fazer. Tipo, não é uma coisa que atrapalhe especificamente a aula de educação física. O aluno não está conseguindo interpretar texto. Tá, não é uma coisa específica da educação física. Mas por que eu não posso trazer esse contexto para a minha aula? Por que eu não posso trazer esses elementos? Alunos com dificuldades em adição. Por que não promover um jogo onde eu leve os alunos a essa atividade de somar? Ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir? Por que não trazer esses elementos? Por que não pegar esses engasgos, né? Esses obstáculos, esses entraves que tem ali, que não são da minha área, não são da minha especialidade, por que não trazer para mim? Por que não trazer? Eu me recordo que, dando uma aula para o ensino médio, né? Os alunos, eles tinham aula de física depois da minha aula, os alunos do terceiro ano, naquela ocasião. E eu escutava muito assim, é bem que você podia salvar a gente dessa aula de física, né? Eu falei, gente, o que mais tem na educação física é física, não é à toa que é física no nome. Não é física só no sentido de corpo, é física no sentido de físico. E aí eles ficam olhando assim com aquela cara pra mim, eu falei, tá, hoje vocês jogaram vôlei, não foi? Tava brincando de vôlei. E aí? Você acha que a velocidade da bola, né, calcular a velocidade da bola vem da onde? Né? Esse movimento de parábola, né, que quando você saca por baixo e a bola sobe, depois dessa você acha que vem da onde esse conceito? Você quando está na academia treinando e você posiciona o seu braço na posição correta para fazer o movimento, né? De onde você acha que vem esses cálculos de distância, alavanca? Tudo isso vem da física. Então, assim, a física ela está embutida em muitas coisas que você faz e vive ao longo do seu dia a dia, inclusive na minha aula. E é por isso que você tem essa aula de física, para você entender esses conceitos e saber o porquê que você aprende eles, onde você aplica, como é que você entende as coisas que acontecem ao seu redor. E eu sei que esses alunos, né, os que estavam ali, porque não foram todos que participaram dessa conversa, eles ficaram assim, nossa, eu nem tinha parado para pensar que tudo isso é física. E assim, tem muitas outras coisas onde a gente pode fazer esses links. Assim como a aula de história, a aula de geografia, a aula de ciências, de biologia, todas essas aulas, elas se conversam. Só que, infelizmente, né, a gente tem uma estrutura curricular que separa essas disciplinas e coloca cada uma nas suas caixinhas. E a gente não consegue levar esse aluno a essa mudança de comportamento, mudança de pensamento, essa transformação em fazer esses links, a entender que essas coisas estão conectadas. Por quê? Porque a gente ensina de forma separada e nem nós, professores, a gente consegue fazer esses links. Ninguém aprendeu isso na graduação. Você aprendeu isso na graduação? Tenho certeza que não. Você não aprendeu a pegar esses elementos que você usa na sua aula e entender aonde essas coisas estão inseridas lá na aula de história, de geografia, de matemática, de português, enfim. Eu acho isso muito interessante, mas por quê? Isso é uma curiosidade minha de fazer essas relações
E como eu vejo quanto isso é importante e interessante, eu levo os meus alunos a fazer a mesma coisa. Eu levo esses meus alunos a pegarem esse mundo que está ao seu redor e entender quais são os elementos que estão ali naquela situação. Quais são os elementos envolvidos ali que vêm da matemática, que vêm do português, que vêm da história, que vêm da geografia, que vêm das ciências, da biologia e de todas as outras disciplinas. São essas transformações, são essas mudanças de comportamento, mudanças de atitude que a gente precisa levar aos nossos alunos. Essa é a educação que pode ser ela enquanto transformação ou ela e a transformação. Independente de você ver ela como coisas separadas ou juntas, elas acontecem. E nós, enquanto professores, somos quem conduzimos os nossos alunos, direcionamos os nossos alunos para esse caminho todo. O que é, como eu faço, onde eu quero chegar. Tudo isso está muito conectado, muito ligado, e essa é a ideia da gente trazer esse tema aqui hoje. Se você entende que essa transformação, ela é essencial, se você entende que essa transformação, ela precisa acontecer e eu preciso conduzir esse meu aluno para que essa transformação seja positiva, seja uma mudança nos comportamentos e nas qualidades de uma forma positiva, de uma forma, né, de que de fato leve esse aluno sempre cada vez mais longe, para que ele alce voos cada vez mais altos, essa é a oportunidade para que você possa pensar em tudo isso. Como é que está a minha aula hoje? Será que a aula que eu estou dando está sendo transformadora? Será que a aula que eu estou preparando para os meus alunos, será que tem essa clareza de onde eu quero que ele chegue? Será que eu tenho essa clareza de como tem que ser esse processo? E que não seja só aquilo que o livro didático está me apontando, aquilo que a estrutura da instituição que eu trabalho me pede para seguir? Será que eu abro espaço, e precisa ter esse espaço, para que toda essa visão desse aluno que vai além dessas coisas materiais, palpáveis, mas assim, esse aluno enquanto pessoa, os seus sentimentos, a sua forma de aprender, a sua forma de ser e estar no mundo, será que tudo isso tem espaço ali, junto na sua sala de aula, para que essa transformação aconteça? Eu vou terminar esse vídeo deixando você com essa reflexão, com esse pensamento, para que assim como eu, você possa pensar o que eu estou promovendo de transformação nos meus alunos e como essa transformação está acontecendo em mim enquanto pessoa. Porque assim como os meus alunos, assim como você, né, como os seus alunos, você também está nesse processo de transformação, de mudanças de comportamento, de mudanças de atitude. Porque aquele professor que, né, assim como a música do Seu Jorge, todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã, todo dia ela faz tudo sempre igual. Se a gente é desse tipo de professor, a gente está fadado a caminhar e não sair do lugar. E não promover essa transformação. Ou, que eu acho pior, promover essa transformação, mas ela ser uma transformação, uma mudança negativa. Ou uma mudança que não me leva a lugar nenhum. Que não me aponta nada. Que não me induz a nada. Eu espero que você tenha, nesse vídeo, que foi um pouquinho mais reflexivo, né? Um pouquinho mais, né, pensativo nesse sentido, que você tenha essa vontade, esse desejo, essa disposição para parar um pouquinho e olhar para você e para as suas transformações. As transformações que você está induzindo no seu aluno, na sua classe, e até mesmo as transformações que você está promovendo com as pessoas que trabalham com você. Nós, enquanto professores e educadores, para os nossos alunos, nós somos como farol. E esse farol vai apontando e vai direcionando os nossos alunos para onde ele precisa olhar. Só que essa coisa de ser farol, essa coisa de ser uma lanterna, essa coisa de ser uma luz que
ilumina para onde deve ser olhado, ela não tem impacto só nos nossos alunos, ela tem impacto nas pessoas que trabalham ao seu redor, nas pessoas que convivem com você. Porque muitas vezes, e você pode olhar isso, né, ao redor das pessoas que trabalham com você, né, dentro do ambiente que você trabalha. Você com certeza vai perceber que tem pessoas que muitas vezes estão até perdidas e não sabem para onde olhar, como fazer, não sabe? Então assim, não sei, travei. E muitas vezes você é esse farol, você é essa lanterna para esse seu colega de trabalho. Então não só para os seus alunos, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Eu espero que com todas essas reflexões, essas indicações dos filmes, esses pontos levantados com relação a toda essa transformação que é a educação, faz parte da educação, é aquilo que nós esperamos e nós queremos fazer, que tudo isso tenha assim um sentido de te levar a refletir, de te levar a pensar, para que a gente possa, em outros vídeos, em outros momentos, continuar falando sobre temas como esses e melhor, né? O que é que eu faço com tudo isso, né? Linkando com outros assuntos, outros temas que também fazem parte da educação. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!